Tudo parece mais escuro quando o dia está prestes a amanhecer. E é justamente nos momentos mais sombrios que nascem as maiores oportunidades. Pode parecer contraditório, até injusto, mas são os desafios que revelam quem realmente está pronto para a prosperidade. A maioria das pessoas quer alcançar sucesso, quer abundância, quer viver com fartura. Mas poucos compreendem que o caminho até lá exige não apenas força de vontade, mas um espírito moldado pelo fogo das dificuldades. E é nesse ponto que o verdadeiro crescimento começa. A Bíblia, no livro dos Salmos, revela um segredo muitas vezes ignorado. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. Essa não é apenas uma frase de consolo, é uma chave espiritual. Ela revela que a dor é temporária, mas a vitória é eterna para aquele que persevera com fé. Ao mesmo tempo, Napoleon Hill, autor de Pense e Enriqueça, nos ensina que toda adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente ou ainda maior. O que temos aqui não é uma coincidência, é um princípio universal que une a sabedoria bíblica à mente empreendedora. Imagine por um momento que cada obstáculo colocado à sua frente não seja um sinal de fracasso, mas um convite ao crescimento. Quantas vezes você se viu diante de uma situação que parecia o fim, e tempos depois percebeu que aquele momento foi um divisor de águas, que, se não fosse pela dor, você jamais teria despertado para o seu verdadeiro propósito? Napoleon Hill enfatiza que os maiores líderes da humanidade passaram por grandes fracassos antes de alcançarem a glória. Abraham Lincoln perdeu várias eleições antes de se tornar presidente dos Estados Unidos. Thomas Edison falhou milhares de vezes antes de criar a lâmpada. E Davi, antes de se tornar rei, foi perseguido e humilhado por Saul. Mas o que essas pessoas têm em comum? Elas entenderam que os desafios são testes divinos para forjar caráter, foco e fé. Prosperidade não nasce no conforto. Prosperidade nasce quando você é forçado a se reinventar, a confiar mais em Deus, a buscar sabedoria, a agir com coragem, mesmo quando tudo parece dizer para parar. E é aqui que começa a verdadeira transformação. Quando você troca o "por que isso está acontecendo comigo?" pelo "o que isso está tentando me ensinar?" No Salmo 1 está escrito: "Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará." Essa passagem não fala de alguém isento de problemas, mas de alguém que, mesmo enfrentando o sol escaldante e as chuvas intensas da vida, continua firme, enraizado na fé e na sabedoria, e por isso prospera. A sabedoria de Napoleon Hill converge exatamente nesse ponto. A mente que se alinha a um propósito maior é capaz de transformar qualquer fracasso em força. Ele chama isso de transmutação de energia, ou seja, quando você canaliza o desespero em determinação, quando transforma a dor em disciplina, o medo em fé, você aciona leis invisíveis, mas poderosas, que começam a trabalhar a seu favor. E isso não é só filosofia, é um princípio espiritual. Quando o salmista clama por socorro no meio da aflição, ele não está apenas reclamando, ele está ativando a sua fé. Está declarando que sua esperança não está nas circunstâncias, mas em algo maior. E é essa mesma postura que Napoleon Hill ensina quando fala sobre a persistência como o ingrediente mágico da vitória. Não é a ausência de luta que traz riqueza. É a capacidade de continuar lutando, mesmo quando o resultado ainda não aparece. Você pode estar hoje enfrentando dívidas, crises, portas fechadas. Talvez esteja cansado de tentar e não ver retorno. Mas pare agora e reflita. E se tudo isso for parte de um processo para te preparar para algo muito maior do que você imagina? E se o que hoje parece uma perda for na verdade um livramento? E se a escassez atual for a base que vai te ensinar a valorizar a abundância quando ela chegar? Existe uma lógica divina nos bastidores da vida, e ela se move em silêncio, nos bastidores da sua dor. Deus não desperdiça sofrimento.
Cada lágrima, cada tentativa frustrada, cada noite sem dormir. Ele transforma em maturidade, em clareza, em força interior. Napoleon Hill diz que o sucesso exige um desejo ardente, sustentado pela fé e dirigido com persistência. E a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo 37, 5. Quando você junta essas duas verdades, você tem uma bússola espiritual e prática que te guia mesmo nos momentos mais escuros. Portanto, não subestime os desafios que você está enfrentando. Eles não estão aí para te destruir. Eles estão aí para te revelar, para moldar o seu caráter, para alinhar o seu coração ao propósito, para tirar de dentro de você uma versão muito mais forte, sábia e preparada do que aquela que começou a jornada. Esse é o início da transformação. E agora que você entende que os desafios não são inimigos, mas pontes, podemos seguir mais fundo nesse caminho e revelar como dar o próximo passo rumo à verdadeira prosperidade. Ao longo da vida, somos levados a crer que sucesso e paz são frutos do acaso, de sorte ou de conexões. Muitos vivem esperando o momento ideal, o dia perfeito, a oportunidade milagrosa que abrirá as portas para uma vida próspera. Mas quem compreende os princípios espirituais e práticos do crescimento sabe que nada floresce sem antes ser semeado, e que as sementes mais poderosas são lançadas justamente em tempos de dor, escassez e desafio. A verdadeira transformação começa quando você muda a lente pela qual enxerga a vida. Ao invés de ver obstáculos, você passa a ver treinamentos. Ao invés de ver perdas, você começa a ver lições. E esse é o segredo dos que prosperam. Napoleon Hill dizia que o primeiro passo para a riqueza é o desejo ardente. E esse desejo não nasce quando tudo está dando certo. Ele é forjado nos vales, nos desertos, nas noites em que você se pergunta se vale a pena continuar. Esse desejo nasce da necessidade de mudança, da urgência por sentido, da sede por realização. No Salmo 23, há uma passagem emblemática. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa frase é muito mais do que uma declaração de coragem. Ela é um pacto com a fé. Um pacto que diz, mesmo nos piores dias, eu confio que Deus está trabalhando em silêncio para me conduzir à minha vitória. E quando você acredita nisso de forma inabalável, você ativa forças que transformam o invisível em visível, o impossível em realidade. Napoleon Hill chama esse estado de fé convicta de consciência de riqueza. Ele ensina que a mente que visualiza, que deseja e que acredita com intensidade, atrai oportunidades. E a Bíblia confirma isso. Como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Aquilo que você pensa com frequência, aquilo que você sente com verdade, se torna realidade no tempo certo. Prosperidade não é só dinheiro, é um estado de espírito. É viver com confiança, mesmo quando as contas estão apertadas. É agir com gratidão, mesmo quando tudo parece escasso. É manter a visão da abundância, mesmo quando tudo ao redor parece vazio. Transformar desafios em oportunidades começa com a decisão de não se entregar. E essa decisão nasce de um lugar interno, onde o espírito se fortalece e a mente se expande. É quando você olha para trás e, mesmo sem entender tudo o que passou, você aceita. Aceita porque sabe que há um propósito maior conduzindo cada passo da sua jornada. Quantas vezes você pensou que um emprego perdido era o fim, mas ele te levou a descobrir um talento adormecido? Quantas vezes um relacionamento quebrado te empurrou para mais perto de Deus, para dentro de si mesmo, para uma reconstrução mais sólida? A dor, quando bem interpretada, é uma alavanca, e quando você a entrega nas mãos de Deus, ela se transforma em direção. O Salmo 37,4 nos diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. E isso não significa que Deus vai te dar tudo o que você pede, mas sim aquilo que é coerente com o teu propósito verdadeiro, e esse propósito, inevitavelmente, te leva à prosperidade. Mas atenção,
Prosperidade não é ausência de problemas. Prosperidade é ter sabedoria para lidar com os problemas e sair deles mais forte, mais centrado, mais confiante. Napoleon Hill afirma que os homens mais ricos e influentes que ele estudou tinham uma característica em comum. Todos eles passaram por momentos de fracasso absoluto antes de vencer. E o que os diferenciava? A fé inabalável de que aquele não seria o final. E mais, a ação constante mesmo diante da incerteza. Você pode ter fé, pode acreditar, mas se não agir, nada acontece. O próprio Salmo 1 fala sobre a ação. Aquele que medita na palavra de Deus dia e noite, que anda nos caminhos corretos, esse é comparado a uma árvore frutífera. E a árvore frutífera dá frutos porque está enraizada, porque cresce, porque se alimenta. Você não pode colher sem plantar. Não pode viver o novo se continua preso ao velho. Não pode prosperar se insiste em pensar como alguém derrotado. Então a transformação começa com uma escolha. Escolher enxergar além da dor, além da crise, além do medo. Escolher alimentar sua fé todos os dias, mesmo quando a dúvida bate à porta. Escolher se alinhar a princípios que constroem e sustentam uma vida próspera, e não apenas uma aparência de sucesso. Lembre-se, você não está sozinho. Existe um Deus que vê onde ninguém vê, que sabe o que você está sentindo agora e que está disposto a te levar a um novo nível de crescimento, de realização, de abundância. Mas para isso, você precisa fazer a sua parte, decidir, agir, persistir. Napoleon Hill sempre reforçou que o sucesso é uma ciência e a fé é um combustível. Quando você une os dois, ciência da mente e força do espírito, você cria uma dinâmica imbatível, uma força capaz de transformar qualquer deserto em jardim, qualquer perda em renascimento. Este é o momento de entender como lidar com o conflito, porque o próximo passo da sua jornada não será fácil, mas será libertador. É no confronto com suas limitações que você vai descobrir a sua real potência. Nada testa mais a fé do que o silêncio de Deus. E nada fortalece mais a alma do que atravessar esse silêncio com confiança. O conflito surge quando aquilo que desejamos parece distante demais, quando tudo que fazemos parece não dar certo, quando a vida, por algum motivo que não entendemos, entra em um ciclo de resistência, perda e dor. É neste exato ponto que muitos desistem, mas é também aqui que os poucos determinados tomam uma decisão que muda completamente o rumo da vida. Continuar, mesmo sem garantias. Napoleon Hill observou em décadas de estudo sobre os homens mais bem-sucedidos da história que o ponto comum entre todos eles era esse momento. O momento em que tudo parecia perdido, mas eles insistiram. Ele chama isso de persistência diante do fracasso temporário. Já a Bíblia, no Salmo 34:19, diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Isso não é uma promessa de ausência de sofrimento, mas sim de libertação após ele. Quantas vezes você já se perguntou: por que, se eu estou tentando tanto, ainda não consigo ver resultado? Talvez você tenha jejuado, orado, trabalhado duro, planejado, investido tempo, energia e até dinheiro, mas os frutos ainda não apareceram. Esse é o ponto do conflito, o espaço entre a semente plantada e a colheita. A mente humana, quando submetida ao medo constante, tende a buscar atalhos. Napoleon Hill advertia sobre o medo da pobreza. Ele dizia que é um dos maiores sabotadores do sucesso. O medo da escassez paralisa, enfraquece decisões, nos torna dependentes de migalhas quando fomos criados para a abundância. E esse medo cresce justamente quando o conflito parece não ter fim. Mas é aqui que entra o poder da mente conectada à fé. O Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso significa que mesmo quando tudo em volta parece ruir, dentro de você ainda pode haver estabilidade, se você estiver firmado em algo maior. Napoleon Hill ensinava a importância de um propósito definido. Ele dizia: desejo é o ponto de partida de toda realização. Mas esse desejo precisa ser maior do que as desculpas, maior do que o medo, maior do que os resultados negativos.
E essa força só vem quando você entende que o conflito não é sinal de fracasso, mas sim uma parte inevitável da jornada de quem busca crescer. É justamente no meio do conflito que as maiores revelações acontecem. A dor expõe aquilo que estava oculto. As perdas mostram o que realmente importa. As portas fechadas redirecionam para caminhos mais alinhados com o seu propósito. O conflito purifica. Ele tira o excesso, quebra o orgulho, testa a fé e, quando enfrentado com coragem, fortalece. Você pode estar hoje vivendo dias difíceis, pode estar cansado de esperar, pode até ter perdido pessoas, oportunidades, talvez tenha sofrido traições, injustiças, mas ainda assim, Deus continua agindo. E se você se permitir, esse conflito pode ser o solo fértil onde nascerá a sua nova história. A transformação começa com uma mudança de perspectiva. Quando você deixa de perguntar por que isso está acontecendo comigo e passa a perguntar o que eu preciso aprender com isso, você abre as portas para a sabedoria. Napoleon Hill chama isso de aprender com a adversidade. Ele diz: cada derrota, cada desgosto, cada fracasso carrega consigo a semente de um benefício igual ou maior. Mas essa semente precisa ser cultivada, com fé, com ação, com visão. O Salmo 126 retrata bem isso. Os que semeiam com lágrimas, com alegria, colherão. Não é possível chegar à colheita sem passar pela dor da semeadura, mas há uma promessa: a colheita virá. A Bíblia não diz talvez, diz com alegria colherão. A certeza da colheita deve ser maior do que o medo da perda. E é isso que te mantém em pé durante o conflito. A maioria das pessoas se entrega antes de ver o primeiro fruto. Desistem logo antes da virada. E isso acontece porque não entendem que o conflito é parte do processo. Nenhum ouro é formado sem fogo. Nenhuma árvore frutífera cresce sem resistir ao vento. Nenhuma vida abundante nasce sem resistência. É a luta que molda a força. E é a fé durante o conflito que determina a qualidade da vitória. Você pode estar no meio do vale agora. Pode sentir que está sozinho. Pode estar questionando tudo. Mas é nesse ponto que sua fé mais precisa ser ativada. E não é apenas acreditar que vai dar certo. É agir como se já estivesse dando certo. É orar com gratidão antes de ver a resposta. É investir com sabedoria mesmo quando os números não favorecem. É manter a mente focada no propósito, mesmo quando a realidade grita o contrário. Napoleon Hill dizia que os pensamentos têm poder criador. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11:1. Unir essas duas verdades é construir uma ponte entre o invisível e o real. O conflito pode ser intenso, mas se você permanecer firme, ele se tornará o alicerce da sua grande virada. Não lute contra o conflito. Entenda-o, use-o, permita que ele te transforme. Chega um momento em que a alma se cansa do peso. Um instante em que a dor, a espera, as quedas, tudo parece exigir um fim. Mas é exatamente aí, quando você pensa em desistir, que algo se move dentro de você. Um fogo, ainda pequeno, reacende. E esse fogo não vem de fora. Ele nasce do profundo, de um lugar onde só Deus tem acesso. É nesse ponto que você percebe. Não é o fim, é o começo da virada. Você enfrentou noites longas, carregou batalhas silenciosas, lutou contra medos que ninguém viu. E agora, algo dentro de você grita: chega de sobreviver, é hora de viver. Esse é o clímax da transformação. O momento em que o espírito se alinha ao propósito e a mente desperta para a ação. O momento em que o céu se abre dentro de você, mesmo que o mundo lá fora ainda esteja nublado. Napoleon Hill chama isso de definição de propósito, aliado à fé inabalável. Ele diz: quando a derrota vem, aceite-a como um sinal de que seus planos não estavam corretos. Reconstrua esses planos e comece novamente. Essa capacidade de recomeçar, de redefinir, de persistir, é ela que separa os que apenas sonham dos que realizam. E mais,
Essa persistência ativa princípios invisíveis, espirituais, que abrem caminhos que a lógica jamais explicaria. O Salmo 121 diz: Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Quando você está no fundo do poço, olhar para cima é o único movimento possível. E é justamente quando você decide levantar os olhos, mesmo com lágrimas, mesmo com dúvidas, que a resposta começa a se manifestar. O socorro vem, a luz chega, a direção se revela. Deus não opera no conforto, Ele age na entrega. E a entrega verdadeira acontece no clímax da dor. Nesse momento da vida, você já entendeu que não pode controlar tudo, que há coisas que precisam ser entregues. Mas também já percebeu que, mesmo sem controlar tudo, você pode escolher. Escolher continuar. Escolher ser fiel. Escolher agir. Napoleon Hill dizia que decisão é a marca dos líderes bem-sucedidos. E a Bíblia confirma que o homem de fé é aquele que caminha mesmo sem ver, mesmo sem entender, porque confia. E então, algo acontece. Uma ideia nova surge. Uma porta que estava fechada há anos se entreabre. Uma força que você nem sabia que tinha, te impulsiona a tentar mais uma vez. E quando você tenta, mas agora com fé, com consciência, com clareza, os resultados começam a mudar. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. É no clímax que a mente deixa de ser um campo de batalha e se torna um campo de criação. Você começa a enxergar oportunidades onde antes via limitações. Começa a atrair pessoas, ideias, conexões que estão alinhadas com esse novo nível de consciência. Napoleon Hill fala sobre isso como a lei da atração mental, o princípio de que aquilo que você pensa com intensidade e constância começa a se manifestar. E o Salmo 37:4-5 confirma: Deleita-te no Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Você para de tentar controlar o tempo e passa a respeitar o processo. Deixa de viver como vítima das circunstâncias e começa a agir como coautor do seu destino. Descobre dons que estavam adormecidos. Aprende a transformar conhecimento em sabedoria, fé em ação, talento em resultados. O medo já não tem mais o mesmo poder. A escassez perde força. O espírito se torna maior do que qualquer ameaça. E aqui, nesse novo estado de consciência, você compreende algo profundo. Prosperidade não é um evento. É um estado. É viver com propósito. É andar com Deus. É transformar recursos limitados em abundância ilimitada, pela graça e pela ação correta. É sair do ciclo de luta e entrar no fluxo da realização. É viver o que Napoleon Hill chama de riqueza harmônica, onde dinheiro, propósito, fé e equilíbrio andam juntos. O Salmo 1 volta a fazer sentido. Tudo quanto fizer prosperará. Mas não porque você simplesmente desejou, e sim porque você semeou no tempo da dor, confiou no tempo do silêncio, agiu no tempo da dúvida, e agora está colhendo no tempo da fé. Prosperar é o resultado natural de uma mente alinhada, de um espírito firme, de ações consistentes. Você começa a atrair os clientes certos, os parceiros certos, as oportunidades certas. Começa a ganhar dinheiro de formas que antes pareciam impossíveis. Mas mais do que isso, começa a experimentar paz. E é essa paz que te sustenta, que te guia, que te mantém firme, mesmo quando os ventos voltam a soprar. Porque agora você entende, os desafios não te derrotam mais. Eles te treinam, são plataformas para a próxima subida. São lembretes de que a força não vem da ausência de problemas, mas da presença de propósito. A dor se transformou em poder. O conflito virou clareza. E a fé se tornou o combustível da sua prosperidade. Você chegou ao ponto de virada. A partir daqui, a sua história não será mais marcada por medo e dúvida. Ela será marcada por ação e abundância. Porque agora, mais do que sobreviver, você decidiu prosperar. Tudo começa a fazer sentido quando você olha para trás e percebe que cada queda te ensinou a se levantar com mais sabedoria, que cada não te aproximou do sim certo,
que cada noite escura apenas preparou o cenário para a luz nascer com mais força. A vida não é sobre evitar desafios, é sobre usar cada um deles como degraus para o próximo nível. Você passou pelo vale, enfrentou o silêncio, lidou com a escassez, venceu a dúvida. Mas agora, você está diante de um novo horizonte. Não porque tudo ao seu redor mudou, mas porque você mudou. E isso muda tudo. O crescimento espiritual, a consciência de propósito, a mente transformada e a fé amadurecida formam juntos o solo fértil da prosperidade verdadeira. Napoleon Hill escreveu que o sucesso é o resultado da autodisciplina, da clareza de propósito e da fé constante. E você agora tem esses 3 elementos. Você sabe para onde está indo. Tem consciência de que riqueza não é acúmulo, é fluidez. E entende que o dinheiro é uma consequência natural de uma vida vivida com propósito, excelência e obediência. O Salmo 112 retrata com perfeição o retrato do homem próspero. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Prosperidade e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Essa é a promessa para quem vive com integridade, com fé e com ação. Deus não apenas deseja sua prosperidade, Ele planejou ela, mas ela exige responsabilidade. Prosperar é mais do que ganhar dinheiro. É ser canal de transformação na vida de outros. É usar os recursos que vêm até você para construir, abençoar, multiplicar, ensinar. Agora você está pronto para enxergar oportunidades onde ninguém vê. Pronto para identificar soluções quando os outros só veem problemas. Pronto para levantar cedo com energia, ir dormir com gratidão, viver os dias com sentido. O que te move agora não é mais o medo da escassez, mas a visão clara da abundância que já está sendo liberada sobre a sua vida. As palavras de Napoleon Hill se conectam diretamente com a sabedoria bíblica. Você é o mestre do seu destino. Você é o capitão da sua alma. Isso significa que você não é refém de heranças familiares, de erros do passado, de falências ou traumas. A cada novo dia, você tem a chance de recomeçar com mais inteligência, mais firmeza, mais fé. E o que antes parecia impossível, agora está ao seu alcance. Porque você entende que tudo é uma construção, um processo, um caminhar com propósito, onde cada passo te aproxima da vida que você foi chamado para viver. Uma vida onde riqueza e espiritualidade andam juntas, onde Deus é o centro, a fé é o alicerce, e o dinheiro é apenas uma das ferramentas para cumprir o seu chamado. Você chegou até aqui não por acaso. Foi guiado, foi moldado, foi preparado. E agora chegou o tempo da colheita, não pela força do braço, mas pela combinação entre sabedoria, ação e graça divina. O tempo da estagnação acabou. A dúvida foi vencida. E o novo ciclo começa com clareza, fé e direção. Não permita que a rotina te faça esquecer quem você se tornou. Não permita que o cansaço te roube a visão. Você venceu muito para chegar até aqui e ainda vai viver muito mais do que imagina, porque agora você sabe, todo desafio contém uma oportunidade e você aprendeu a reconhecê-las, agarrá-las e transformá-las em degraus de crescimento. O caminho não termina aqui. Ele apenas muda de fase. Você está saindo do campo de batalha e entrando no campo da edificação, saindo da resistência e entrando no movimento. Porque prosperar, no fim das contas, não é ter, é ser. E você é alguém moldado, preparado, direcionado, alguém que entendeu o processo, respeitou o tempo, enfrentou os conflitos e agora caminha com autoridade, com propósito e com visão. Esse é o novo ciclo. E ele começa com uma escolha, uma ação, um passo. Se essa mensagem tocou o teu coração, não ignore o que ela despertou em você. Nada acontece por acaso. Você não chegou até aqui apenas por curiosidade ou sorte. Foi atraído por algo maior. Algo que já pulsa dentro de você há muito tempo,
mas que agora ganhou clareza, o desejo por mudança, a vontade de crescer, a fome por uma vida abundante. E isso não é apenas possível, é o teu próximo passo. Mas nada muda se você não agir. A fé sozinha, sem atitude, não move montanhas. Ela precisa de movimento, precisa de ação. A semente precisa ser plantada, regada, cuidada. Então agora é o momento de escolher. Escolher continuar sim, mas com intenção, com propósito, com firmeza. Não adie mais o seu recomeço. Não espere a segunda-feira perfeita, o mês certo, o dinheiro cair, a crise passar. Comece com o que você tem, com os recursos que estão à sua disposição agora, com as ideias que você já carrega, com a fé que, mesmo pequena, já é suficiente para mover montanhas, porque a força não está no tamanho da fé, mas na decisão de colocá-la em prática. Reflita sobre os ensinamentos de hoje. Pegue papel e caneta. Escreva o que você vai começar a mudar a partir de agora. Anote os seus desafios, mas também declare quais oportunidades você vai extrair deles. Faça disso um compromisso com você mesmo. Seja fiel a esse novo ciclo. Procure cada dia alimentar sua mente com sabedoria, sua alma com oração e sua vida com decisões corajosas. Leia os Salmos. Releia os ensinamentos de Napoleon Hill. Cerque-se de pessoas que te levantam, que te desafiam a crescer. Afaste-se da distração. Reconheça os padrões que te prendem e com firmeza quebre um a um. Você não é mais a mesma pessoa de antes. Algo foi ativado em você. Honre isso. E se esse conteúdo fez sentido, compartilhe com quem precisa ouvir. Não guarde para si o que pode libertar outras pessoas. Multiplique o conhecimento. Seja luz na vida de alguém. Ajude outros a entenderem que também podem prosperar, mesmo começando do nada, mesmo em meio à dor, mesmo após tantas quedas. A partir de hoje, prometa a si mesmo que jamais vai voltar para trás, que não importa o que aconteça, você não vai desistir, porque agora você sabe. Os desafios são oportunidades disfarçadas, e você aprendeu a decifrá-las, a enfrentá-las e a transformá-las em degraus rumo à sua melhor versão. A escolha está diante de você, e o céu inteiro aguarda o seu sim.